Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Felipe Sá. Eu sou o João Henrique Barbosa e esse é o Siga Direito, o seu canal Direito Prático na internet. Antes de começarmos esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais e fique sempre por dentro. Meus amigos e minhas amigas, hoje, excepcionalmente, estamos só eu e o Felipe. O Virgílio, infelizmente, não pôde participar conosco da gravação. Está adoentado, mas está bem. Estava com suspeita de Covid, mas graças a Deus foi descartado. Mas ele fisicamente ainda está um pouco debilitado, então hoje ele não conseguiu participar das nossas gravações. Então, excepcionalmente, só nós dois hoje, é verdade. Né, Filipão? Mas pode contar a verdade, João, que você demitiu ele. Ô, Virgílio, é o seguinte, para você voltar agora, você vai ter que pagar uma propina. Vai ter que pagar um pedágio de retorno. Vai pagar um pedágio. E aí, meu amigo, qual é o nosso caso prático de hoje? Meu amigo, o nosso caso prático eu acho que é uma questão que realmente a gente vê com bastante pessoas que procuram o cartório para poder verificar como proceder em determinadas situações. Exemplo, um casal de compradores, né, me procurou, no caso, e aí eles queriam definir o seguinte: Felipe, olha só, nós compramos um imóvel, certo? E nós definimos um valor X para o imóvel, nós pagamos Y e ficou um restante para a gente pagar depois, né? E essa data ficou acordada como, de fato, a data do pagamento. Porém, nós não vamos conseguir pagar no dia tal, porque dependia de uma outra questão, que era alheia exatamente à situação que eles queriam, mas eles queriam saber a melhor forma de alterar aquela data do contrato original, que já estava registrado e tudo no imóvel, né? Qual seria um instrumento que eles teriam que produzir para que aquilo pudesse ser modificado. E aí, nesse caso, quando você já tem um contrato, que ele já foi assinado, por exemplo, que ele já foi registrado, você tem que fazer um termo aditivo. Ou seja, você vai emendar aquela escritura que foi antes formalizada para constar uma nova condição, uma nova cláusula, ou seja lá o que as partes queiram pactuar novamente. Então, Felipe, botando em termos práticos, basicamente as pessoas que já assinaram uma escritura, que é um contrato, querem fazer uma alteração nesse contrato, colocar cláusulas novas, isso é plenamente possível. Plenamente possível. Mas assim, Felipe, você trouxe um exemplo onde existia o comprador e vendedor. Exato. E aí só que a gente procurou foi o comprador querendo mudar as cláusulas desse contrato. Precisa do vendedor também estar presente e anuir nessa alteração? Muito bom, João, porque a gente pode entrar num assunto agora que trata assim, de exatamente de retificações, reratificações com ratificações, né? E os aditamentos. Ou seja, há retificações que a gente faz no cartório de notas, por exemplo, de algum, vamos supor, erro material, né? Aqueles que número da identidade, tudo que você tem. Com um S pelo um Z. Exato, que você consegue comprovar com documento, né? A gente pode, de ofício, formalizar aquela retificação, né? É bem simples, né? É bem simples. Agora, quando a retificação altera a substância do ato, como é o caso, ou seja, eles queriam modificar a data do pagamento, nesse caso, por tratar-se de um contrato bilateral, aí as duas partes têm que assinar, ou seja, vendedor, vendedores, comprador e compradores. A gente não gosta muito de falar de termos jurídicos, mas é uma inovação, né, Felipe? Sim, ou seja, sim. Então há um novo negócio jurídico ali, ou pelo menos uma nova condição dentro de um negócio jurídico, Sim, que há necessidade da assinatura de ambos. Exato. Não chega a ser aquela novação contratual, ou seja, não estou formalizando um novo contrato, mas Novas adicionando condições. novas condições ao contrato. Exatamente. Perfeito. E isso não se aplica só num contrato de compra e venda, por exemplo, ou doação, enfim, né? A gente pode aplicar isso também numa escritura de divórcio, por exemplo. Divórcio, o casal divorciou e decidiu regulamentar uma pensão alimentícia. De exemplos, em 3 anos o ex-marido vai pagar para a ex-esposa um salário mínimo por mês durante 3 anos. Passou 1 ano, eles decidiram reformular aquilo e aumentar, ou diminuir, ou alterar o prazo, né? Perfeito. É plenamente possível fazer uma alteração nas condições, inclusive, do divórcio que já foi formalizado. Exatamente. O que geralmente, no judicial, né, o processo judicial é muito mais complexo. Porque já tem a sentença, já está formalizado, já está transitado e julgado, né? Então você tem que abrir um novo processo.
para se fazer uma outra alteração. Né? Engraçado, você puxou um ponto interessante, João, porque é o seguinte, a própria resolução 35, que normatizou as regras da Lei 11.441, que trata exatamente do divórcio e do inventário extrajudicial, aquele que é formalizado em cartório, ele trata exatamente em um artigo, acho que nas disposições do divórcio, que é exatamente da retificação unilateral do nome. Por exemplo, quando um dos cônjuges altera o nome e lá no momento da formalização da escritura, ela, por exemplo, ele ou ela, permanece com o nome de casado, mas lá na frente fala, decide retirar o nome. Eu quero retirar, vou voltar a usar o meu nome de solteiro ou de solteira, por exemplo. Você também faz por instrumento de retificação, né, um aditivo àquele contrato e pode fazer, nesse caso, unilateralmente, obviamente com a presença do advogado. O Felipe, é legal, interessante a gente falar sobre esse tema. Muita gente pode estar se perguntando assim, por que vocês estão falando sobre isso? Porque é algo que é uma dúvida muito recorrente, principalmente dos nossos colegas corretores e colegas advogados, né, e advogadas, que militam na área de direito imobiliário ou direito de família, né, que eles pensam o seguinte, olha, foi feita a escritura, essa escritura é imutável, ela já está registrada, não posso fazer alteração nenhuma. E pode. Né? Ainda que ela esteja registrada. Ainda que ela esteja registrada. Então, assim, a nossa legislação permite você fazer a alteração num contrato a qualquer tempo, desde que ele ainda esteja vigente. Né, você quer saber uma das coisas que mais acontece no cartório de notas, por exemplo? É quando você faz uma escritura pública com alienação fiduciária, ou seja, você compra um imóvel e aliena esse imóvel a um credor, né? E aí aquele credor tem uma taxa X de juros. E aí você, poxa, encontrei um banco agora que tem uma taxa menor, tem uma condição melhor para o financiamento. Como é que eu faço? Se eu já tenho a escritura de alienação fiduciária registrada, tudo bonitinho, você pode fazer uma repactuação. Não é isso? Então, ou seja, você está só alterando aquele contrato anterior e assumindo uma nova dívida com um novo credor, mas é uma repactuação daquele contrato anterior. Perfeito. E hoje, por exemplo, né, Felipe, nós estamos com uma taxa de juros aí, uma das mais baixas da história, né, de juros imobiliário. Então é algo que está muito comum, né? Os bancos estão brigando pelos clientes. Então não é porque você fez um financiamento com uma taxa de 14%, 15% ao ano e agora com taxas até 4%, 5% ao ano, que você não pode mudar o que você já tem. Então. E até, às vezes, tentar renegociar com o próprio banco, né, João? Vamos supor, olha, eu tenho um banco aqui que me ofereceu uma taxa de juros menor, o que vocês têm para me oferecer para compensar? Isso pode acontecer também, sem né? dúvida. Há bancos que não, porque tem uma regra específica, né? São bancos públicos, para modificar qualquer condição contratual realmente depende de um jurídico ou de uma norma interna do próprio banco. Mas sei lá, às vezes um banco particular que tem essa autonomia pode pegar muito bem e falar, não, peraí, não vou perder o cliente, vou continuar. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos retificar, aditar o seu novo contrato para constar uma nova taxa de juros, um novo saldo devedor, porque tudo isso vai impactar e influenciar no seu financiamento. Perfeito. Então, Filipão, resumindo, né? Nós temos alterações que são de erros materiais, então houve um erro na grafia, num número que foi colocado errado, documentalmente é comprovado, é fácil de comprovar, você retifica de maneira simples. Quando há uma nova condição no contrato, uma nova cláusula onde as partes querem pactuar algo distinto do que já estava pactuado, você faz um aditamento àquele contrato, àquela escritura, traz todo mundo novamente, todo mundo assina aquele documento, concordando com aquelas cláusulas e o documento está perfeito e acabado. Exatamente, João. Ou seja, trocando em miúdos, se eu tenho uma retificação que eu consigo comprovar pelos documentos que me foram apresentados no momento da escritura, eu, tabelião, ou o escrevente pode fazer de ofício a retificação na própria escritura, como se fosse uma emenda lá no finalzinho, certo? Sem a necessidade da assinatura das partes. Quando eu tenho que, de alguma forma, alterar a substância do ato, aí, nesse caso, eu realmente preciso da assinatura das partes, daquilo que fora modificado, né? Se vai impactar somente no comprador, somente do comprador. Se vai impactar somente na questão do vendedor, só do vendedor. Mas se impactar no contrato em geral, aí a gente precisa de todo mundo. Uma dúvida também que muita gente pergunta, né, assim, qual é a diferença de retificação, ratificação e aditamento, né? Retificação é aquela questão, né, João? A gente só vai arrumar, né, o que ficou errado. A ratificação é você confirmar, né, aquilo que você está firmando. E o aditamento seria uma emenda, ou seja, eu estou acrescentando algo no meu contrato. Mas
colocando ali retificação e aditamento, é tudo a mesma coisa. É verdade, Felipe. Né? Legal, interessante. Eu acho que cumprimos aí nosso objetivo de falar de algo que é curioso, que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? Principalmente as pessoas que já compraram sua casa há muito tempo, tem uma escritura ali há bastante tempo, ou que tem um financiamento imobiliário, né? Verdade. É uma dúvida recorrente, se pode haver uma alteração. Você sabe uma coisa que eu brinco muito lá no cartório, João? Quando chega aquelas retificações dos livros antigos, né? Você lembra ali? Quando as meninas entregam ali, aí você vai olhar a escritura e fala, meu Deus do céu, 1970. Eu não era nem nascido, eu acho que eu não posso fazer essa retificação aqui não. O pessoal morre de rir. É verdade. Ou seja, você acaba retificando atos, né? Ou seja, muito antes do seu próprio nascimento, que é muito verdade. Bacana, né? Ou seja, existe uma continuidade, as retificações existem, né? De uma certa forma. Sem dúvida. É isso? Então, meus amigos, minhas amigas, esse foi o vídeo sobre as formas de se alterar um contrato, uma escritura pública. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e fique sempre por dentro.